Eu acho uma iniciativa preocupante, em primeiro lugar, do ponto de vista de um país onde a Constituição diz, no artigo 5, que a liberdade de expressão não admite censura nem licença. Portanto, a liberdade de expressão é absoluta. E quando a gente fala que você não... em monitorar a internet, estamos preocupados com notícias falsas, nós estamos falando de uma maneira ou de outra, em impedir a publicação daquilo que a gente considere notícias falsas. Isso é censura. A censura nunca foi feita em nenhum país do mundo porque ela impedir notícias verdadeiras. Ela sempre é feita com a alegação de que se tratava de notícias falsas, de coisas que eram contra a imagem do Brasil no exterior. Isso é a censura. A censura ela se justifica, ela tenta se legitimar, se justificar dessa forma. É evidente que nós estamos falando do quê? Uma tentativa de cercear a liberdade de expressão, de cercear o debate político. Esse é o problema e a Constituição não permite isso. Então, o que eu acho mais assim engraçado é que você tem um debate com a presença de um ministro, que também é ministro do STF, o ministro Luiz Fux, onde se discute uma questão que envolve um princípio constitucional. Não é uma questão administrativa, é uma questão política muito séria. Esse debate sobre fake news, ele ficou muito atual por causa das denúncias contra as denúncias feitas do Donald Trump na campanha, dizendo que as denúncias contra ele eram fake news, que as denúncias de que ele tinha contatos com os russos eram fake news. Poxa, passou um ano. Tudo que se diz que é fake news está se comprovando, que houveram reuniões, que houveram contatos da campanha dele com os russos, que houveram, assim, uma atividade que ele negou. Ou seja, aquilo que era fake news está se revelando, para ficar no inglês, true news. E aí como é que é? É assim a vida. No Brasil de hoje, essas forças do Estado que estão nesse tipo de atividade são as mesmas forças que fizeram a AP 470. São as forças que estão envolvidas na Lava Jato. Alguém acha que essas forças são isentas, que elas são neutras, que elas usam o mesmo peso e as mesmas medidas quando elas examinam casos que envolvam ou o Partido dos Trabalhadores, ou o PSDB, ou o PDT, ou o PMDB? Porque a gente sabe que não. As fake news, elas aparecem na história de todos os países o tempo inteiro. Havia fake news, que não tinha esse nome, nos Estados Unidos no final do século passado. Inclusive a guerra dos Estados Unidos contra a Espanha está demonstrada que ela foi provocada por uma fake news a respeito de um atentado que nunca houve. Se a gente pegar a invasão do Iraque, ela foi produzida por uma fake news, que era a fake news de que o governo de Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Mentira! Só que foi uma fake news industrializada, que mobilizou espiões, mobilizou forças de contra-informação, envolveu a mídia. E a mídia publicou essa história, que depois se revelou uma pataquada. Quer dizer, então, essa é uma grande questão. Quer dizer, é um debate que tem que ser feito. Não é perícia criminal que vai descobrir se uma notícia é falsa ou não. Isso aí que vai provar é a realidade, que vai provar é a experiência. O que vai provar, no fundo, é o debate. Quando você tem uma mídia que é monopolizada, você tem um monopólio, aspas, da verdade e um monopólio, aspas, da mentira. Quem fala a verdade, que se só um pode falar a verdade, só um pode mentir. Essa situação que você precisa da pluralidade justamente para que no confronto apareça a verdade. Em 1975, o regime militar, nós vimos uma ditadura, preparou aquilo que hoje nós chamaríamos de fake news, né? O jornalista Vladimir Herzog foi morto sob tortura e eles prepararam uma fake news, fizeram uma cena, colocaram ele pendurado na janela, com uma gravata, como se ele tivesse cometido suicídio. Chamaram um fotógrafo profissional da polícia para tirar foto e divulgar a foto. Fake news mais perfeita do que essa não existe. Agora, o que houve? A imprensa alternativa, que existia na época, o jornal esse e outros jornais, mas recusou a aceitar essa versão e distribuiu isso aí. A própria categoria de jornalistas se recusou a aceitar essa versão e se manifestou a respeito disso. Os grandes jornais que no começo estavam se fazendo de perplexos, mas duvidavam porque conheciam Vladimir Herzog e coisas assim, acabaram quebrando o monopólio e se revelou que era uma falsidade, que era um absurdo. Isso mostra o quê? Que a democracia, a democratização dos meios de comunicação é o único remédio para você desmontar uma fake news. Fake news, não existe outro. A visão crítica que se tem das privatizações, das reformas, que é muito mais acentuada do que no tempo que as reformas foram votadas, dificilmente elas teriam sido aprovadas se houvesse essa coisa, vem de onde? Vem das redes sociais. Então, assim como no tempo da ditadura, vinha da imprensa alternativa, em grande parte.
Ou seja, então isso que precisa ser feito. Agora imagina você querer monitorar isso. Lembra o que acontecia, por exemplo, uma coisa que pouca gente lembra, que as pessoas, a gente fala de censura no tempo da ditadura, e a censura atingiu vários veículos. Atingiu, por exemplo, o Estado de São Paulo, foi o símbolo da censura, né, de um veículo censurado, que ficou censurado, resistiu e tudo isso. Agora, o jornal Movimento, que era um jornal que contestava o milagre econômico, contestava o mecanismo da dívida, contestava a política econômica e denunciava o empobrecimento da população e tudo isso, coisa que o Estado de São Paulo não fazia, esse jornal foi censurado no número 0. E a censura nunca foi suspensa nisso. Uma mudança desse tipo é inaceitável do ponto de vista da Constituição, onde a liberdade é uma cláusula pétrea. Pétrea, é imutável, a menos que se faça uma outra Constituição. Né? Então, essa coisa. Então, você tentar um atalho para fazer isso, primeiro é uma vergonha. E segundo, é o seguinte, não é nem uma discussão que está sendo feita na casa que produz leis, que é o Congresso. Está sendo feita por pessoas que administram o cotidiano do Estado. É absurdo. Sabe assim, você junta uma turma, essa turma fala, sabe, eu estou achando, eu fico imaginando, eu estou achando que estão realmente falsificando muita coisa. Você não acha, Zé? Eu acho, Antônio, eu concordo. O que ele vai fazer para pegar esses bandidos? É assim. Parece uma comédia, só que é uma tragédia.